Jaerahora.com.br, cartas avulsas, sets e produtos selados. Tá querendo montar o seu deck? Já era a hora. Link na descrição. Olá, seja bem-vindo, galera. Tô aqui com vocês para comentar sobre a nova carta que vai sair aqui no estrutural do Cyber Strike. Esse que é o estrutural que está chegando aqui pro TCG. Lá no OCG ele leva o nome de Cyber Style. Já vai vir no dia 15 de maio lá no Japão. Então as cartas que compõem esse estrutural estão sendo divulgadas uma a uma. E uma carta das mais importantes, para mim pelo menos, é o que saiu por último, que foi essa armadilha, e eu já vou explicar para vocês o porquê. Mas se você não for inscrito, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa aí nos comentários o que você está esperando desse estrutural, porque para mim ele vai ser um estrutural bem bacana. Então eu espero que toda a estratégia que eles tenham pensado seja uma estratégia consistente e que esse seja um deck bem forte, se não para o metagame, que seja pelo menos um deck bem divertido aqui no For Fun, certo? Então esse deck aqui ele tem como carta principal o Cyber Sombrio Dragão Final, ele que é um monstro de fusão máquina, que vai ser a fusão entre aspas entre o Cyber Sombrio e o Dragão Final. Além de ele ser inafetado por efeitos ativados, ele tem um ataque absurdo. Então vamos ver essa carta em campo, o estrago que ela vai fazer, porque tô vendo alguns replays utilizando essa carta, é complicado, viu, de tirar, e a estratégia está sendo bem bacana para trazer ele de uma forma mais rápida, e eu tô bem contente do estrutural juntar dois estilos totalmente opostos e fazer um deck bem legal. Então galera, só para dar um contexto para vocês, para quem conhece o arquétipo do Cyber Dark, até para estar falando aqui com vocês sobre a carta que vai ser lançada, quem conhece o arquétipo sabe que ele é composto de 9 cartas e até hoje não tinham feito uma carta armadilha, sendo que o efeito principal do Garra Cyber Sombria quando você descarta ela, você pode adicionar uma carta mágica ou armadilha Cyber Dark. Aí você fica naquela dúvida, pô, se no texto da carta diz que ela busca uma mágica ou uma armadilha Cyber Dark, por que quando que eu caço a carta armadilha aqui nas lojas e no YouTube e no Google não existe nada? Porque galera, até hoje não tinham feito, a Konami nunca tinha pensado em fazer uma carta armadilha referente a esse arquétipo. É algo curioso que ao longo do tempo, depois que foi feito o anúncio do estrutural, todas as notícias, eu já estava ficando bem preocupado, porque em nenhuma delas tinha mostrado a armadilha, deixaram ela pro final e agora ela vai estar compondo esse arquétipo finalmente. Então galera, também tem uma coisa bem interessante aqui, aproveitando que eu estou no site do Já Era Hora. Nesse mês de maio, na compra acima de R$120 você ganha um booster, então corre lá, faz as suas compras, pois você ainda ganha esse brinde, beleza? Então voltando aqui, só para deixar no contexto mesmo, que no arquétipo Cyber Dark até o presente momento não existia nenhum tipo de carta armadilha. Ela está sendo produzida agora, exatamente no lançamento do estrutural dos Cyber Strike. Então fica aí a notícia aí para vocês, para quem não conhecia. Então também tem as novas cartas que foram lançadas, que eu não comentei no vídeo do Cyber Dark, e eu vou estar comentando também aqui para vocês, beleza? Então vamos aqui para o Attachment Cyber, ele que vai ser um card dragão, um efeito de nível 3, ele vai ser buscável pelos Cyber Sombrio quando estiver no cemitério, top. Mas ele tem um efeito interessante aqui,
Essas cartas aqui com essa qualidade melhor aqui, eu peguei no site do DeviantArt aqui. Quem fez foi o Alan Mac 95, já deixo aí para vocês a referência que eu peguei. O monstro em si tem o efeito que é o seguinte: você pode dar alvo em uma máquina ou um dragão cyber que você controla, você equipa essa carta da sua mão ou no campo nesse alvo. Um monstro equipado com essa carta ganha 600 de ataque, e se essa carta equipada a um monstro é enviado para o cemitério, você pode dar alvo em um outro dragão ou máquina cyber que estiver no seu cemitério, e você faz a invocação especial dele. Você só pode usar esse efeito uma vez por turno. Então, se for usada para um cyber sombrio, além do efeito principal deles, que o monstro ganha o ataque do monstro que está equipando a ele. Então todos eles, para quem conhece, tem 800 de ataque. Quando ele equipa um monstro, ele vai ganhar o ataque desse monstro, beleza? Então todos o chifre aqui, o enquilha e o lâmina, todos eles têm 800 de ataque, e todos eles têm o efeito principal, que quando é equipado o monstro, ele ganha um ataque, beleza? Então logo de cara ele vai ter os 1600 aqui, vai ter o ataque padrão de 2400, só que ele ainda vai ganhar um boost de 600. Então pelo efeito dessa carta ele já vai entrar com 3000, certo? Então para o cyber sombrio já é uma carta bem interessante. E a próxima carta aqui é a Eternal Cyber, uma carta que ele faz referência ao episódio quando é invocado o dragão final. É bem legal essa arte aqui. O efeito dela é o seguinte: você pode dar alvo em um monstro máquina fusão cyber no seu cemitério, e você pode tanto retornar ele para o extra deck ou fazer a invocação dele ignorando as condições de invocação. Então você pode dar até alvo no seu dragão final que estiver no cemitério, e você pode estar fazendo a invocação dele tranquilamente. Então como você tem o efeito do Garra Cyber Sombria, que pelo efeito dele você joga o monstro do extra deck pro cemitério, então você já pode fazer até o combo. Você pega, como ele vai estar equipado a um Cyber Dragão, se eu estiver falando besteira vocês me digam aí no comentário. Ele equipado num Cyber Dragão, você vai atacar, no cálculo de dano vai ativar o efeito dele, jogar pro cemitério. Nisso você vai ter uma magia rápida para você estar ativando. Você ativar ela na sua fase de batalha, você revive esse bicho e ainda dá um tapão de 4000. Posso estar enganado, talvez não seja dessa forma, mas na minha concepção é dessa forma que acontece. Então vai ser bem interessante você ter essa carta na sua mão quando você tem um Cyber Dark equipado. O estrago vai ser feito. Então, continuando aqui, se o monstro máquina Cyber Fusão que você controla é destruído por batalha por efeito, você pode banir essa carta do cemitério no lugar, beleza? Você pode usar cada efeito de Eternal Cyber uma vez por turno. Então é uma cartinha bem interessante, se caso esse combo que eu falei para vocês estiver correto, certo? E também, galera, a última carta aqui em questão é a Cyber Dark Invasion, uma carta armadilha, finalmente uma carta armadilha Cyber Dark. Ela que tem a arte aqui que faz referência ao episódio que o Zane captura o dragão de olhos vermelhos aqui e equipa ele. Então tá fazendo essa referência a esse episódio, bem bacana. O efeito dela é o seguinte: uma vez por turno você pode ativar um desses efeitos. Você dá alvo num monstro de efeito Cyber Dark que você controla, aí você vai equipar um dragão ou uma máquina de qualquer cemitério no alvo, como uma magia de equipamento, e ele vai ganhar 1000 de ataque. Isso eu acho que vai ser um efeito que vai
ajudar mais a fusão, porque ele ganhando 1000 de ataque vai ainda potencializar, porque ele vai poder fazer ataques por cada monstro equipado a ele. Então vai bater com 6000 aqui e acabar de vez com seu oponente. E o segundo efeito, que você envia uma carta que você controla equipada a um monstro máquina para o cemitério e destrói um card do oponente. Você pode usar cada um desses efeitos uma vez por turno. Então o efeito dela é um efeito que apoia bastante aqui a fusão, mas na estratégia de Cyberdark talvez também seja uma carta que seja bem relevante. Para mim é uma carta ok, mas eu fico feliz que finalmente temos uma carta Cyberdark Armadilha. Se for a última, seja bem-vinda. Se tiver mais uma, que seja com um efeito ainda melhor, mas eu já estou feliz da nossa 10ª carta do arquétipo de Cyberdark, beleza? E você, galera, o que você achou dessa carta? Diga aí nos comentários o que você está esperando desse arquétipo aí de Cyberdark, esse novo arquétipo de Cyberdark, o que você espera dessa fusão de Cyberdark com o Cyberdragão. E no mais é isso. Muito obrigado se você assistiu até agora, valeu, falou e te vejo no próximo vídeo. Fui!